Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar sobre tecnologia, onde o seu cérebro é Deus. Tranquilo? Tecnologia, onde o seu cérebro é Deus. Seu cérebro é um cérebro digital rápido. É um cérebro que é diferente do cérebro do seu avô. Por quê? Porque a genética, certo? Um cientista pesquisou a genética e ele descobriu que existe uma mudança na pessoa genética quando o tempo vai passando, e essa mudança também resulta no pensar, porque toda mudança genética resulta no pensar. Então, o seu cérebro só ouve uma tradução direta, uma tradução que você compreenda. Porque na época o Jeová Jesus fez uma tradução digital rápida para que aquelas pessoas compreendessem, porque elas não estavam mais vivendo e compreendendo o sistema que veio lá de Abraão, aquelas lógicas que passam por Moisés, por aquelas histórias. São textos antigos, quase 20% ali, praticamente indecifrável. Então, a sua mente precisa de uma tradução direta, rápida, hoje em dia, igual a que Jesus fez naquela época, só que funcionando hoje para o seu cérebro, porque você jamais entenderá essa tradução de igreja, de religiões. Por exemplo, eu vou lhe mostrar agora que existe isso no seu cérebro, que o seu cérebro, de 80% da raça humana aí, tirando essa ponta de religião, todo mundo tem um cérebro digital rápido. Eu vou provar para você isso agora, para você entender por que você busca o seu provedor e não acha. Para você entender por que você olha para a religião e não acha o seu provedor Deus. O canal que vai entrar no seu cérebro com 7, 8 faixas de Deus para servir você, faixa de trabalho, faixa de amor, de filhos, de áreas da sua mente que a sua mente tem. Então eu vou provar para você isso. Vou começar. Entenda por que quando você reza, Deus desce até você e abre o ouvido para te ouvir, segundo a Bíblia, parte verdadeira. Também na parte verdadeira diz que quando dois se juntam, Deus desce. Por que Deus desce quando você reza e quando dois se juntam? Porque você é uma herança, imagem e semelhança, uma herança genética, uma cópia genética do Jeová Jesus. Entende? Então você tem o poder de puxar Deus para sua cabeça. Como você faz isso? A mesma coisa que o computador entra na internet. Quando Jesus disse para você que quando você reza, Deus vem e abre o ouvido para te ouvir, quando Jesus Jeová disse que quando você se junta com outra pessoa para falar de Deus, ou quando você comenta sobre Deus, que Deus vem da rede vida inteira com seu cérebro e realmente abre o ouvido para você, ele estava dizendo que você tem a condição de puxar Deus, puxar a rede vida para dentro do seu sistema. Então, todas as vezes que você não só rezar, não só você meditar, basta você falar de Deus, pensar em Deus,
Basta você estar dentro de um quarto sozinho, você comenta assim: oh meu Deus, você está aqui comigo, eu e você estamos aqui juntos, vivendo esse treino da minha alma, a eternidade está aqui, ela existe e aqui nós dois estamos juntos e felizes. E basta você comentar qualquer frase dessa, você já está puxando Deus. O que foi que Jeová Jesus disse? Que todas as vezes que você bater, a porta se abrirá. Por quê? Porque você tem o poder de puxar Deus para dentro do seu sistema, dentro da sua vida. Então, quando você bate, a porta se abre. Por quê? Toda vez que você pensa em Deus, a porta se abre, Deus vem. Você tem escrito na Bíblia que quando você pensa em Deus, Ele abre o ouvido para te ouvir. Entende? Qual é a diferença de você para um animal? O animal não pode meditar, orar, pensar em Deus, entrar em comunhão com Deus, porque o animal não foi dado a ele uma compreensão no computadorzinho da mente dele a entrar em comunhão com o Pai universal, Deus. A nossa raça é imagem e semelhança, por quê? Porque nós temos condições de entrar em comunhão com Deus. Por que aquele carinha, aquele menininho ali que está na sinaleira vendendo bala, por que ele é Deus? Não porque ele seja um cara vestido de ouro, superior aos outros. Não que ele tenha o ego lá em cima, ele seja uma pessoa, uma beleza e os outros uma porcaria. Não é por isso, ele é Deus. Por quê? Porque o cérebro dele foi dado de herança, uma imagem e semelhança. Então, ele pode utilizar o cérebro dele para entrar em comunhão com a rede vida. Então, ele pode puxar Deus para a vida dele. E quando Deus chega na vida dele, como Deus é um pai amoroso, carinhoso, bom e perfeito, aquela divisão de bondade, de construção, é uma tecnologia que resulta em construção, pô. Então, Deus divide as forças, as belezas, as coisas corretas, as prosperidades de vida. Deus divide essa energia universal que Deus tem, essa sabedoria, esse saber todo que Deus tem. Deus divide isso com aquele menininho da sinaleira vendendo bala. E quando o menino da sinaleira vendendo bala entra em comunhão com o cérebro dele, com esse Deus da rede vida, Deus desce em um facho de várias maneiras de servir ele. Então aquele menino vira Deus. Por quê? Porque o pai dele divide as forças com ele. Se você dá a mão ao seu pai, você é uma criança de 5 anos, você dá a mão ao seu pai. Se tem aqui um perigo aqui na calçada, o seu pai pega você e puxa. Então você está dividindo a sabedoria do seu pai com você. Você não caiu no buraco porque o seu pai pegou sua mão e dividiu a sabedoria dele com você. A mesma coisa é quando você usa o seu computadorzinho da mente para realmente entrar nessa comunhão com o sistema de Deus. Ele divide o que ele é. Ele não é um programa vivo, ele é um programa vivo. Então ele tem sabedoria, ele tem amor, ele tem área de trabalho, ele tem área de sexualidade, para você ser feliz na sexualidade, ele tem várias áreas. Então ele divide esse equilíbrio com você, ele divide essa pureza, essa coisa sábia, essa coisa funcional que dá certo. Ele divide esse saber com você. Por quê? Porque você é filho dele. Você é imagem e semelhança, brother. Você é uma herança genética dele. Ele divide essas coisas que ele tem com você. Entende? Então, cada vez que você fala, meu Deus, me ajuda aqui, Jesus, eu estou aqui meio só, meio triste, achando que a vida está meio sem sentido. Vem aqui, Jesus. Basta você falar isso, você já está dividindo, velho, com ele.
Você já está chamando ele. Você está realmente puxando ele, puxando. O que é que o cristão diz? A batalha espiritual dentro da igreja. O que é uma batalha espiritual? É quando você reza, medita e você puxa Deus. Aí você puxa ele para dentro da sua vida e começa a utilizar os poderes dele, as coisas que Deus tem. Por quê? Porque você vai utilizar isso para ser uma pessoa vitoriosa. Pois Deus não é uma coisa, é um programa vivo, ele não tem todas as informações de sucesso, ele não tem os espíritos que vivem dentro da rede, ele não tem saúde, ele não tem área de amor, de tudo, ele não tem tudo isso. Então, quando você puxa Deus com a sua boca, que é o teclado do seu computador, a Rede Vida é a internet. Dentro dessa internet, que é Deus, que é a Rede Vida, tem informação, tem amor, tem vida, tem seus parentes, tem tudo lá, saúde física. Então, quando você puxa Deus, você traz ele para dentro de você. Você começa a entrar em contato com a Rede Vida. A sua mente entra em contato com essa Rede Vida. Ah, mas eu vou perceber assim. Você vai sentir que você está com sua mente na segunda casa que o Jesus Jeová falava. Porque a sua vida tem duas casas. Uma casa é o seu corpo, que é o receptáculo onde o Espírito seu Santo é treinado. E a segunda casa é o seu pensamento, que é onde você consegue ampliar, chamar por Deus, falar com ele, conversar. Deus, vem aqui, meu amigo, me ajuda aqui, eu estou meio triste aqui, estou meio sem força, me ajuda aqui a fazer esse trabalho aqui, vamos aqui assistir isso aqui comigo. A partir daquele momento você abriu simplesmente a comunhão com ele. Você abriu esse contato. O que fortalece o seu poder, brother, é você ter um contato direto com Deus. Agora você tem que entender o que é o Deus do amor verdadeiro. Porque no campo mental existem muitos vírus. Então você, quando for meditar ou conversar com Deus, você não pode, quando está pensando, quando você está dentro do seu campo mental, você não pode desviar a sua atenção da única tecnologia universal aprovada, que é a tecnologia construtiva. Tudo que não é construtivo você rejeita. Porque a rede, quando você entrar no seu campo mental, você começar a entrar na rede, porque você já vai aprender, você vai começar a entrar na rede. Quando você entrar na rede, no seu campo mental, você tem que rejeitar qualquer coisa que não seja da tecnologia construtiva, que constrói a coisa boa, o amor, a saúde, a esperança, que constrói. Por quê? Eu vou lhe explicar. Porque existe uma coisa no universo que é assim. No mundo existiu em cada país as religiões, os extraterrestres que estão na Terra gerenciando esse sistema de escravidão antiquado que tem uma linguagem analógica que ninguém entende isso, só eles. Esse sistema criou um Deus em cada região. Então, o Deus de um país tem aquela projeção daquelas pessoas. O Deus de outro país, de outro continente, já tem uma projeção de outras pessoas. Aqui nesse país é um boneco, a roupa dele é de uma cor, lá no outro país é um outro boneco e a roupa do boneco é de outra cor. Então essas projeções, elas existem, por quê? Porque vem do sistema tribal humano, brother. Isso é uma projeção da mente humana. Não existe Deus que é um boneco que eu projeto, tipo um índio. Deus é uma tecnologia universal.
nunca teria condições de existir vários deuses. Porque desde Akhenaton que ele já ouviu dos extraterrestres e entendeu que não tem como existir vários deuses, porque é um universo só que a gente vive dentro dele. Então não tem como dentro desse universo ter várias tecnologias. E o que é Deus é a tecnologia que tem no universo. Deus não é uma projeção humana sobre um boneco de uma cor, um boneco de outra, um boneco amarelo, um boneco vermelho. Isso não é Deus. Na verdade, foi essas religiões falsas que criaram na Terra uma projeção de um Deus que é um boneco, que é pessoas com roupas diferentes, ou sabe, no México é um esqueleto, no outro país é uma boneca. Tudo isso é projeção humana. Porque só existe uma tecnologia construtiva que foi aprovada por todos os sistemas de vida, que isso aí é Deus, porque a sua mente recebe informações desse programa vivo que tem dentro desse universo que a gente vive. Esse programa vivo, ele dá informações para educar o seu cérebro, fazer você ampliar sua mente, entrar em contato com a Rede Vida, para você poder aprender da Rede Vida e você poder crescer sua mente. Você ficar igual ao Jesus Jeová, que tinha todos esses saberes de como você funcionar bem numa prática de sua vida, para você viver melhor numa prática de sua vida. Então, em todo o sistema de religião, você vai ver essa coisa. A tradução antiga, você passaria 20 anos. Mas eu posso te dizer agora em uma frase. Por que quando você reza, Deus ouve? Porque você tem o poder de puxar Deus. Entende? Você passaria 20 anos estudando Bíblia até entender que a sua mente é semelhança. Você é um programa vivo, a sua mente é um computadorzinho e você entra em comunhão com esse programa vivo que é Deus, que tem tudo de informações de vida, de cura, de pessoas, de tudo dentro desse programa vivo. As pessoas, os espíritos que são programas que estão dentro desse programa universal Deus, as forças e as coisas todas de Deus tem nesse programa vivo. Quando o seu cérebro aprende nisso, esse Deus, por ser uma tecnologia verdadeira, ele constrói você. Mas o que essa religião faz é dar um Deus realmente histórico, de cenas de dor, cenas de barquinho de bicho. E você vai aprender quando? A mover seu cérebro. Se você tem um cérebro digital rápido, 80% da Terra hoje, por causa da evolução genética, eles já pensam diferente. Eles já pensam a tecnologia. É um cérebro digital rápido. Por quê? Porque ele é rápido. Ele saca a tecnologia de uma forma absurda. Ele já viu várias palestras sobre psicologia, sobre tudo. Então a mente que cresceu. Então ela não ouve mais a tradução bíblica analógica. Entende? Ela não sabe por que existe um anjo em um abismo no céu. Que a Bíblia diz na parte falsa e que é uma projeção humana. A Rede Vida não existe abismo. É um programa de vida, de informações e espíritos lá dentro. Que são vidas, que são programas também, dentro desse programazão grande.
É por isso que você, quando está aqui na Terra encarnado, vivendo sua vida, você pode tornar sua vida infinitamente melhor. Por quê? Porque você é um programa vivo dentro de um programa vivo imenso que é Deus. Então você tem o poder de entrar como um computador entra na internet. É uma coisa até meio eletrônica, brother. Todas as vezes que você ora, reza ou pensa em Deus, ou fala, Jesus, vem cá, vem me ajudar aqui, negão. Isso aí, velho, você entrou na internet. A sua mente acaba de entrar na internet de Deus. Por quê? Porque você tem o poder de puxar Deus. Por que você tem o poder de puxar Deus? Porque Jesus lhe disse que todas as vezes que você se unir mais outra pessoa, Ele desce. Jesus disse que todas as vezes que você rezar, Ele desce. Jesus disse que toda vez que basta você sentir Deus dentro de você, Ele desce. Entende? Por que Ele desceria? Porque você é um computador e Ele está na internet, Ele é a internet. Quando você começa a abrir sua mente para a internet, que é Deus, Deus desce. Mas se você abriu a mente, é como um computador. Você não aperta ali o Google, ele não entra na internet, não é uma coisa automática, é eletrônica. A mesma coisa é Deus. Quando você pensou em Deus, falou, Jesus, vem aqui, meu amigo. Ali já é você apertando, comparando assim, apertando o botão do Google. Ali Deus já entra automático no seu cérebro. A Bíblia inteira diz a mesma coisa que eu estou lhe falando. Por que Jesus diz que quando você bater, a porta se abre? Porque quando você bater, é o botão do Google que você está apertando, comparando assim, entendeu? Quando você bate com o seu pensamento, pensando em Deus, é como se batesse ali o botão do Google. Automático você entra, Deus lhe ouve, desce para sua mente. Aí você tem Deus já dentro de você. Se a Rede Vida é uma internet, velho, sua mente é um computadorzinho. A sua mente foi feita para viver dentro dessa internet de Deus. Por quê? Porque os problemas te desgastam, você fica cansado, triste, a vida te bate. Aí você fica sempre cansado, você vai ficar sempre triste ou vendo algumas coisas que lhe ofendem. Por isso que todos os dias você tem que renascer. O que é que Jesus Jeová disse? Que você tem que renascer todos os dias, quer dizer, você tem que puxar Deus todos os dias, ao menos uma hora qualquer. Você usa ali o seu momento que você saiu do trabalho, o seu momento pessoal, você usa para pensar em Deus ao menos uns minutos, para você puxar essa força para dentro de você, para você puxar essa energia de vida. Entende como é? Isso é uma tradução para o cérebro digital rápido. Os extraterrestres, sabe? Vou lhe explicar uma coisa. A especialidade dos extraterrestres é programas do cérebro. Por quê? Porque eles não têm armas, eles não têm unha, eles não têm dente, eles são tudo fraquinho, eles não têm armas. A única arma que ele tem é pensar. A cabeça dele é um mega computador forte e ele se especializou em programas do cérebro. Por que esses extraterrestres do mal, eles chegam aqui na Terra lançando essas religiões para sempre com a linguagem analógica, cenas, e diz que essas cenas é Deus. Jesus chorando na cruz é Deus. O barco de bichos é Deus. José no Egito é Deus. Isso não é Deus, isso são cenas. Mas como o extraterrestre ele é especializado em programas do cérebro, ele sabe que você vai idolatrar aquela cena como se fosse um Deus. Então você nunca vai ter um contato com verdadeiramente essa progressão de ensinamentos que o seu pai quer te dar, esse programa de vida, para que você se torne uma semelhança dele, um Deus na terra, e não você se torne um escravo
Você se torne uma pessoa com a mente dentro do tempo, idolatrando cenas de cruz, cenas de choro, cenas de dor, e você enchendo essa empresa de dinheiro pro resto da vida, para ela enriquecer e construir realmente as empresas dela e as coisas das riquezas dela, e você se torna um escravo trabalhando de graça para eles. Isso não é Deus. O que Jesus Jeová disse é o quê? Assim que você tiver fé, você fará igual a mim. Por quê? Porque sua mente é um computador. Todas as vezes que você bater, a porta se abre. Por quê? Porque você tem na sua mente uma semelhança, uma imagem de Deus, uma herança genética. É quase eletrônico. Todas as vezes que você fala, Jesus, vem aqui, meu amigão, me ajuda aqui, meu amigo, nesse trabalho. Ali você já abriu o seu computador mental para entrar direto na internet de Deus, que é a Rede Vida. Ali você puxou Deus para a sua vida. Como você puxou Deus para a sua vida? Porque Jesus Jeová garantiu que quando você falasse, Ele ouviria. Quando você rezasse, Ele ouviria. Quando dois se juntassem, Ele desceria para ficar ali junto daqueles dois, ali conversando com eles. Ele garantiu isso. Ele disse que quando você batesse, a porta se abriria. Quer dizer, o bater aí era como você apertar o botão do Google. E você entra na internet, a mesma coisa Jesus disse. Quando você bate na porta, ele abre. Entende? Nunca Jesus disse que o seu cérebro precisa se arrastar com velas na mão, queimando as mãos de vela, de joelho nas escadas, sangrando. Nunca existiu uma tradução antiquada. O Jesus Jeová passou a vida inteira tentando te mostrar que por que você é uma semelhança? Por que você é um deusinho treinando sua alma? Você é um Deus treinando sua alma justamente por isso. Porque você tem o que o animal não tem. Entende? O animal ainda não consegue, não foi dado a ele o sistema de semelhança. Entende? Ele não consegue ser uma semelhança porque ele não pensa a divindade de Deus. Ele não entra em comunhão. Entende? Ele fica no mato ali, mas você não. Você pode, Jesus falou que quando você rezasse, Deus se abaixaria com o ouvido dele para te escutar pessoalmente. Jesus disse que quando você meditasse e eu falasse, Jesus, vem aqui, meu amigo, me ajuda aqui. Só você falar isso, Jesus disse que você já estaria dentro da internet de Deus do céu. Tá vendo como a tradução digital rápida é diferente? Tá vendo que eu estou lhe provando que a tradução digital rápida é diferente? Tá vendo que o seu cérebro é digital rápido? Tá vendo que você nunca vai entender uma tradução analógica? Você não tá vendo que você passaria 20 anos estudando a Bíblia para entender essa coisa que eu estou lhe dizendo aqui? Em 20 minutos, entende? O seu cérebro avançou, velho, geneticamente, ele pensa diferente. Ele não entende a linguagem realmente analógica. Ele não entende, ele entende a linguagem digital de um cérebro rápido, com tecnologia. É por isso que as religiões estão piradas, dizendo que o mundo é um mundo de demônio, é um mundo de Satanás, que as pessoas só querem o inferno. Por quê? Porque a linguagem que ela tem, ninguém entende. É uma linguagem analógica que 20% nem a Associação Bíblica Brasileira entende. É um nó de teorias e palavras difíceis de dicionário que a gente nunca vai usar. É um negócio louco aquilo ali, brother. Isso que eu lhe disse aqui em 20 minutos, você passaria 20 anos para aprender, velho. E quebraria a sua cabeça e teria milhares de opressões sexuais e financeiras para você aprender isso. Entende o que é a tradução digital rápido? O cérebro mesmo de hoje em dia já está mais evoluído. É isso. Por que que a igreja diz que uma reza é você pagar o pecado, a dor,
é você implorar a Deus. Por quê? Porque ela quer o dízimo, a oferta, os confortos, os títulos. Ela quer o poder político. Ela quer viver em vidas de paraísos, de riqueza, paraísos tropicais, paraísos de vida. Ela quer essas regalias. Então ela jamais vai te ensinar uma tradução rápida para o seu cérebro, para que ele evolua com Deus. Ela vai ficar te ensinando cenas históricas como se aquilo fosse um Deus. Mas aquilo é uma cena. Eu quero saber o meu pai. Quando meu pai disse para mim que eu era uma herança, uma imagem e semelhança, eu tinha braços, perna, olho, nariz, pensamentos igual aos extraterrestres. A minha cabeça, por que os extraterrestres não têm Deus? Ele tem um Deus universal do amor, da construção, telepático mesmo, um Deus que você entra em telepatia com ele. A igreja, essa telepatia, ela esconde para dizer que não existe, mas ela prega sobre ela. Então é por isso, meu irmão, que essa telepatia existe. Você tem telepatia, você faz sua telepatia com Deus, com outro ser humano. É um treino acima do que você está acostumado a fazer, a treinar. Mas com Deus essa telepatia existe e ela tem imagens e som. De vez em quando você escuta uma imagem assim na sua mente, um som, aquilo pode ser uma dica de Deus, é uma telepatia. Ele passa telepaticamente para você, ou uma frase, uma dica, ou você lembra até uma imagem, uma coisa, aquilo ali te ensina alguma coisa e essa telepatia existe. Por quê? Porque a sua mente entra em comunhão com esse computador, que Deus não é um programa vivo, você entra em comunhão com esse programa vivo. É assim. E eu vou lhe ensinar uma coisa, irmão. Se eu aprenda bem isso que eu vou lhe ensinar, velho. Isso é importantíssimo em sua vida. É base de tradução digital rápida. Entenda. Se eu quisesse destruir você, como é que eu faria? Primeira coisa, eu ia dizer que você não é Deus. Segunda coisa, eu ia dizer para você que você não tem pai, que você é fraco. Terceira coisa, eu ia dizer que você precisa de uma instituição. Entende? Para eu destruir você, eu entraria na sua mente como um rastreador e olharia para você e ia ver que você ainda não tem uma firmeza, que você tem um pai genético, imagem e semelhança. Você não tem a firmeza que você é uma cópia genética de Jeová Jesus. Você não tem essa certeza, mas você é uma cópia genética de Jeová Jesus em uma certa condição. Você tem isso. Então, para destruir você, eu olharia para você e começaria a dizer: não, você é simplesmente um ser humano. Você não tem uma relação muito grande com Deus, não. Você vai precisar de um pastor, de um padre, para poder lhe ensinar a você chegar a Deus, porque você é fraco, você não tem condição de ter Deus. Eu ia olhar para você e ia dizer assim: no seu dia a dia, enquanto você estivesse vivendo, na hora do problema, que você estivesse fraco ali, na hora que a vida te dá uma pancada, então eu ia olhar para você e ia dizer: tá vendo que você não tem Deus? Cadê o seu contato com Deus? Tá vendo que você está se leando aí? Tá vendo que você vai precisar de outras pessoas para poder ter seu Deus? Porque você é um escravo?
Então eu ia lhe ensinando a ter uma mente de escravo. Eu ia dizer para você que você não tem uma internet parecendo com o Google dentro da sua cabeça. Eu ia dizer para você que você não tem uma relação com essa rede vida. Eu ia dizer para você que você não consegue com a sua mente dividir o poder que Deus tem para a sua vida. Eu ia dizer para você que você não tem condição de ter uma relação com a rede vida. Então eu ia enfraquecer você, pô. Eu ia falar que você é um escravo. Eu ia falar que você é uma pessoa fraca. Eu ia enfraquecer sua onda. Porque o que é que esses extraterrestres, esses vírus do mal quer? O que ele quer é que você acredite que é um escravo. Entende? Você é uma cópia genética de Jeová Jesus. Você é um Deus mesmo. Por quê? Porque você tem uma cabecinha que pode entrar em comunhão com o seu pai. Você é que nem um copo vazio. O seu pai é que nem o oceano. Você mergulha o copo assim no oceano e o copo sai cheio de água. Por quê? Porque o seu pai é aquela água da vida. E você é um copo vazio. Porque a vida te bate, você tem problema, você às vezes se sente fraco. Mas por que essa fraqueza, essa porrada da vida, esse problema está atingindo você? Justamente porque a sua mente tem que estar o tempo todo em comunhão com a sua internet mental. Entenda, irmão, o seu poder de Deus, cada vez que você olhar só para a matéria, o poder de Deus vai se perder na matéria. Por quê? Porque você está gastando o seu poder em encrencas. Entende, irmão? Entende o que eu faria para destruir você? Eu diria que você tem que olhar mais para os problemas, para resolver os problemas. Eu manteria a sua cabeça presa àqueles problemas. Eu diria que é para você não olhar para Deus, para você tentar resolver seus problemas logo. Aí o que é que eu ia fazer? Eu ia enfraquecer você. Mas se eu quisesse construir você, eu ia dizer o que para você? Eu ia dizer, meu irmão, cada vez que você olha demais para o problema, o seu poder de Deus se gasta ali. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que olhar para o seu pai, a rede vida. Então, quando você olha para a rede vida, o seu poder de Deus recebe essa força, essa glória que Deus tem. E Deus divide isso com você, porque Ele é um oceano de glória, de sabedoria, de saúde. Entendeu? Nessas áreas todas. E Ele divide isso com você. Então, se eu quisesse te ajudar, eu ia ensinar você a você não gastar o seu poder de Deus olhando para as encrencas, para que o seu poder se gaste na matéria. Eu ia dizer para você, brother, use o seu poder de Deus para você entrar em comunhão com o seu pai. Quando o problema não chegar na sua frente, você olha para o seu pai, entra em comunhão com ele. Ele divide as forças com você, você recarrega as suas baterias. Então, quando você vai diante do problema, você vai olhar para o problema e vai dizer assim: eu sou filho genético de um Deus. Eu sou imagem e semelhança de um Deus. Nesse momento, a rede vida está dentro da minha cabeça. Eu estou em comunhão com o meu Deus. Entende o que é que você vai dizer para os problemas? O que é que você vai dizer para aquela coisinha diária? Aquela tristezinha, aquela agoniazinha? Você vai dizer isso. Na minha mente tem um canal dos sonhos que o meu Deus tem.
Entende? Você vai reconhecer que é filho de um Deus, que é genética semelhança. Então, quando eu fosse destruir você, eu tiraria de você o contato com o seu pai, eu lhe botaria na igreja e lhe daria 10% de programas para você achar o seu poder. E você ia simplesmente ficar escravizado a um sistema e você não ia ter o retorno de Deus que a Bíblia diz na parte verdadeira. Entende como é o golpe da onda? O que os vírus do mal quer fazer com você é fazer com que você pare de olhar para o seu pai. O que os vírus do mal quer fazer com você é, na hora da tristeza, na hora do problema, na hora difícil, você acredite que não é Deus, que não tem relação com a rede vida. Você acredite que não tem forças. Então eu vou mentir para você, vou dizer que você é escravo, que é um pecador, vou botar você com a vela na mão para ajoelhar na porta de uma igreja. Eu vou mentir para você, eu vou dizer que Deus está fora de você, eu vou dizer que Deus está longe. Eu vou dizer que você não tem na sua meditação, na sua conversa, quando você fala, Jesus, chega aqui, irmão, me ajude aqui. Quando você fala isso, eu vou dizer que isso não tem importância. Então eu vou dizer que você não tem relação com o seu Deus, só através da minha ordem. Entende como é que eu faria para te destruir, como eu faria para te construir? Eu criaria uma tradução histórica, onde você não vesse, não entrasse em contato com esse Google, com essa internet, que é a Rede Vida, que a sua cabeça tem por uma natureza de herança genética. Você é uma cópia do sistema genético do cérebro de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo é o cara que doou essa genética para você ser uma semelhança dele? Porque Jesus, ele foi embora na nave, ele não morreu em cruz, ele foi embora na nave. Jesus estava vivo quando o mundo iniciou. Jesus estava, certo, montando o início da terra, o início das coisas. Jesus acompanhou todo o Jeová, acompanhou toda a evolução da raça humana. O Jeová, ele viu as empresas entrando na terra, as empresas revendedoras, e montando um falso Deus de cenas, para você adorar cenas e encher a empresa dele de dinheiro para sempre e virar um escravo para sempre. Então, eu estou ensinando você simplesmente uma tradução digital rápida. Aqui Jesus falava, não aqui a igreja sempre falou. Veja que os profetas, veja que as pessoas que falaram de Deus na história, ela tinha uma mente que falava uma filosofia meio complicada, parecendo um nó. Você já leu Isaías, você vê como é um nó filosófico? Só entende ali é filosofia avançada, amigão. Então eu vou lhe dizer, por que Jesus falava tradução digital rápida? Porque Jesus queria fundar a rede vida na terra. E por que Jesus disse que sua vinha, o Jeová, disse que a sua vinha foi roubada pelos trabalhadores de Deus? A vinha é a terra, os trabalhadores de Deus é a igreja. Entende? Com essa tradução histórica, você adora cenas de cruz, cenas de barco, cenas de coisas históricas, e você enche a empresa deles para sempre de dinheiro. Mas o que é que Jesus dizia? O que é que Jesus dizia? O vírus do mal na terra, ele quer convencer você de que você não tem pai, de que você luta sozinho com a matéria na sua frente te destruindo com os problemas. Mas você tem pai, você tem força, você tem um Espírito de Deus, um Espírito Santo, que está dentro desse receptáculo que é o seu corpo. Por isso que o seu Espírito é santo.
Porque você vai voltar para a rede vida, uma rede eterna e santa. Mas santa que eu estou dizendo não é que você não faz sexo, não se diverte, não é feliz. Santo que eu estou dizendo é a pureza do seu coração. Entende como é o sistema? Em que os vírus do mal roubaram a vinha de Deus? Em que essas religiões do mundo, eles roubam a vinha de Deus? Porque como você ia saber disso tudo, dessa tradução digital rápida que eu estou lhe passando hoje? Imagine se eu lhe passar agora o resto da Bíblia na tradução digital rápida. Você vai pirar, negão. Você vai pirar, negão. Entende qual é o papo agora? Entende? É nessa linha, padre. É nessa linha. A tradução digital rápida, ela lhe mostra de verdade o seu pai. Ela lhe dá acesso a esse computadorzinho mental, a entrar nesse Google, essa internet que o seu cérebro tem, que é a rede vida. Por que você pensa? É o campo mental. Entende? A rede vida não é o campo mental? Entende? Tranquilo, meu amigo. A rádio está no ar e o profeta está aqui com você chegado. Tranquilo, meu brother. Estamos aí na área. Valeu. Até mais.